E aí, beleza? Uma família corre pelo deserto do Novo México com um contrabandista que saca sua arma e exige ser pago por levá-los à fronteira. De repente, eles veem uma figura ao longe e presumem que seja a patrulha de fronteira. No entanto, o soldado desce a colina em segundos e pula no homem para se alimentar dele. Isso começou há 2 dias em uma base militar também no Novo México. O Dr. Snowman está fazendo alguns experimentos em porcos quando é interrompido pelo comandante Murdoch, que o lembra que uma visita importante está chegando e eles precisam de resultados em breve. Enquanto isso, em uma prisão no México, o prisioneiro Alonso é surpreendido com uma música e um bolo para celebrar seu aniversário, mas também para se despedir dele, pois ele está sendo extraditado. Após fazer um discurso, ele percebe que há um novo guarda e vai conversar com ele, oferecendo uma bebida e provocando-o porque pode dizer que ele é um ex-soldado, o que é suspeito. Do lado de fora, a repórter Lilia está cobrindo a extradição de Alonso, explicando que ele é o traficante mais perigoso do México. Ele foi capturado há 4 anos enquanto jantava em um restaurante sofisticado e disse que ele ainda comandava seus negócios da prisão para não perder para o cartel rival conhecido como os Apóstolos. Sua esposa morreu de uma doença rara e nada se sabe sobre seu único filho. Alonso foi para essa prisão específica porque ninguém jamais escapou dela. No banheiro, os agentes Becerril e Cruz começam a se envolver amorosamente, mesmo sabendo que serão demitidos se alguém os vir. Depois eles voltam para sua equipe, onde Becerril os lembra de que estarão transportando um criminoso muito perigoso. Ao mesmo tempo, 2 agentes da DEA no Texas também se preparam para buscar Alonso, mas enquanto isso, no Centro de Reabilitação Paraíso, no Novo México, o Dr. Henry está explicando a um paciente que as reformas durarão muitos meses e é por isso que estão esvaziando o local. Nesse momento, ele recebe uma ligação de seu primo Alonso, que toca o rádio alto, para que os policiais não suspeitem de nada. Henry promete que tem um quarto pronto para ele e Alonso informa que está começando suas férias hoje. Mais tarde, um senador chega à base e se encontra com o Snowman, que explica seus experimentos. Ele tem usado a capacidade dos insetos de não sentir dor para desenvolver um soro que criaria super soldados. Para demonstrar, ele injeta o soro em um porco, mas o pobre animal apenas vomita e morre. A senadora fica furiosa com Murdoch por desperdiçar seu tempo e diz a ele que ele só tem 1 semana para mostrar resultados ou o programa será encerrado. Depois que ela sai, Murdoch grita com Snowman dizendo para ele resolver isso ou ele será incluído na lista negra. Mais tarde, Snowman injeta o soro em outro porco que rapidamente desmaia. A sargento Valência acha que ele ainda está vivo, mas Murdoch o pega e o joga fora antes de ordenar que ela leve todos os animais mortos embora. Depois que ele sai, Snowman pega o porco e o separa dos outros para injetá-lo com uma dose dupla. Mais tarde, no meio do deserto, Valência está se livrando de todos os porcos mortos e fica surpresa ao descobrir que um deles ainda está vivo, então ela o liberta acreditando que está saudável. Voltando para Lilia, ela está se disfarçando, levando consigo uma câmera e uma arma de brinquedo. Então ela vai para a prisão e enquanto espera na fila de visitantes, ela coloca a arma de brinquedo na bolsa de outro visitante antes de gritar que o cara está armado. Enquanto todos entram em pânico e os policiais reagem, ela rouba um passe de visitante e entra sem perder a câmera. Lilia segue as outras mulheres para a área de visitas conjugais, enquanto vários guardas por toda a prisão recebem uma mensagem dizendo que é hora e o diretor Contreras desliga todas as câmeras de segurança. O novo guarda entra na cela e atira na cama, mas é apenas uma bola. Alonso já esperava por isso e ataca-o por trás. Uma luta ocorre e após uma troca de golpes, Alonso domina o guarda e o mata com a própria arma. Ele então escapa por um buraco que estava escondido sob o vaso sanitário. Então, quando os agentes especiais chegam à cela, encontram apenas o corpo do guarda. Lilia pega sua câmera com a intenção de entrevistar Alonso, mas em vez disso, ela consegue filmar como a prisão aciona o alarme sobre um prisioneiro que fugiu. No
subterrâneo, Alonso encontra um de seus membros da gangue e juntos eles fogem de motocicletas. E nesse momento no deserto, um chacal faminto se aproxima de um porco morto para se alimentar, mas de repente o porco abre seus olhos assustadores. Naquele momento, todos os outros porcos também aparecem com uma aparência sinistra e pulam no chacal para se alimentarem violentamente dele. Depois de terminarem de comer, eles sentem o cheiro de outra vítima em potencial e correm para um túnel de drenagem. Na prisão, Becerril pergunta a Contreras sobre o novo guarda, mas ele finge não saber de nada. Então Becerril percebe que o vaso sanitário parece suspeitamente limpo e o move para descobrir o túnel secreto. Então ele anuncia que este é seu caso agora e ameaça Contreras, dizendo para ele não permitir que ninguém siga sua equipe. Tudo isso é gravado por Lilia, mas os guardas a encontram e pegam a câmera. Contreras quer prendê-la, mas ela aponta que isso a colocaria nas notícias e, portanto, ele também ficaria na TV. Como suspeito de permitir uma fuga, então eles a deixam ir. Enquanto Becerril e sua equipe começam a procurar pelo túnel, a DA fica sabendo da fuga pelas notícias e se mobiliza para se juntar à caçada. Mais tarde, Alonso se encontra com sua antiga gangue, dizendo a eles que o guarda que tentou matá-los provavelmente foi enviado pelos apóstolos. Então ele se reúne com seu filho Lucas, que se recusa a abraçá-lo, e lembra ao pai que ele o abandonou. Uma vez que a gangue instalou explosivos na sala, eles vão embora. Então, quando a equipe de Becerril chega, o local está vazio. Ao olharem ao redor, os explosivos são ativados e explodem a sala, que imediatamente desmorona. Segundos depois, eles acordam e confirmam que todos estão vivos, embora haja alguns feridos. Eles não conseguem se mover. Naquele momento, os porcos chegam e pulam nos agentes, que imediatamente abrem fogo. Os porcos os alcançam de qualquer maneira e começam a se alimentar dos soldados, cujos corpos morrem lentamente, mas também começam a parecer sinistros como os porcos. De volta ao laboratório, Snowman mistura o soro com seu pó recreativo e injeta no porco, mas este também morre. No entanto, depois que Snowman deixa a sala, o porco subitamente acorda e começa a agir de maneira louca, sacudindo a gaiola até que ela se abra para que possa escapar. Então ele pula dentro das outras gaiolas e começa a matar os outros porcos. Snowman volta e assim que vê o massacre, corre para trazer Murdock e anunciar seu sucesso. Ele sabe que deve fazer ajustes no soro para se livrar do canibalismo e pede os porcos que foram jogados fora, porque tem certeza de que eles não estão mortos afinal. Do lado de fora da prisão, Lilia continua cobrindo as notícias da fuga e envia uma mensagem para Alonso dizendo que está aberta para ouvir sua verdade. Enquanto isso, Alonso e a gangue passam por um túnel e Lucas fica irritado quando seu pai se recusa a ensiná-lo a atirar com uma arma. Eventualmente, eles encontram um conjunto de escadas e saem por um buraco que os leva ao centro de reabilitação do lado americano, onde Henry permitirá que eles se escondam. E momentos depois, os soldados inconscientes no subsolo acordam, revelando que agora são zumbis. Eles ainda são capazes de dizer algumas palavras, então repetem o nome de Alonso, enquanto cavam seu caminho para fora do túnel e começam a correr pelo deserto para encontrá-lo. Os zumbis soldados agora estão farejando Alonso. Quando eles encontram um portão, usam sua força recém-adquirida para entortar as barras de metal e continuar. Mais tarde, quando encontram uma cobra, simplesmente a matam e se alimentam dela. Alonso está feliz com o santuário e Henry até preparou um quarto para Lucas, mas ele não está feliz, já que erraram a idade dele e o quarto é muito infantil. Lucas também odeia estar no meio do nada com um bando de homens velhos, pois quer voltar para sua antiga escola e brincar com seus amigos. No deserto, Snowman e Valência procuram pelos porcos e encontram o corpo do cachorro. Naquele momento, um porco rosnando volta do túnel com o rosto ensanguentado e Valência quer atirar nele, mas Snowman a impede. Eles se aproximam lentamente do animal, que de repente salta para atacar, mas por sorte, Valência o captura a tempo. Mais tarde, à noite, o secretário de Estado conversa com a imprensa e Lilia pergunta sobre os rumores de Alonso ter tido ajuda interna. Se for verdade, o secretário promete consequências, mas Contreras vê isso na TV e fica nervoso, então recebe uma ligação do profeta dos apóstolos dizendo que ele tem 48 horas para corrigir seu erro. No dia seguinte, Lucas mente para Dog e diz
diz que seu pai está de acordo com ele aprendendo a atirar, então Dog o ensina. Alonso descobre isso e decide permitir, até parabenizando Lucas por sua boa mira. Depois, Alonso ordena que seus homens estejam sempre prontos para um possível ataque, pois tem certeza de que os apóstolos tentarão novamente e até suspeita que há um traidor entre eles. Enquanto isso, em uma prisão no Texas, um prisioneiro conhecido como El Romeo reclama da comida e insulta o guarda. Mas antes que as coisas possam escalar, outro guarda anuncia que Romeo tem uma visita. É Joel da DEA, que sabe que Romeo era melhor amigo de Alonso e é culpa dele que Romeo esteja na cadeia. Joel quase pegou Alonso uma vez, mas o perdeu. Então agora ele está tão desesperado para vencer a caçada que oferece a Romeo um acordo, liberdade em troca de ajudá-lo a encontrar Alonso. Romeo concorda, contanto que ele seja o que vai matar Alonso no final. Mais tarde, eles estão prestes a cruzar a fronteira, enquanto Romeo compartilha algumas histórias de suas aventuras com Alonso. Aprendendo sobre seus hábitos, Joel percebe que Alonso deve estar nos Estados Unidos e não no México e vira seu caminhão. À tarde, Lilia é levada para ver Contreras, que lhe oferece 2 milhões de pesos para ajudá-lo a encontrar Alonso. Inicialmente, Lilia recusa, mas então Contreras ameaça arruinar sua reputação e prendê-la. Então Lilia aceita, contanto que ela tenha cobertura exclusiva da extradição. Eles apertam as mãos e Contreras até tenta beijá-la, mas Lilia se afasta rapidamente e sai. Minutos depois, um carro misterioso começa a segui-la. Lilia percebe e decide entrar em uma piscina para despistar o carro e tentar escapar entrando no vestiário feminino. O homem a segue para dentro e mostra seu distintivo, mas uma mulher o repreende e diz para ele sair. Na base, Valência está trazendo de volta o porco zumbi em uma gaiola, e outro soldado se aproxima para uma olhada mais de perto. Ignorando o aviso de Valência, o soldado coloca seu dedo dentro da gaiola e o porco o morde. Valência leva-o para Snowman, que pede a ela e ao seu assistente para amarrá-lo a uma mesa sem tocar na ferida. O soldado infectado se contorce por um tempo até morrer, mas em apenas alguns segundos ele acorda como um zumbi. Enquanto isso, Alonso e seu grupo assistem a outro vídeo de Lilia pedindo uma entrevista durante a qual ela garante sua segurança. Lucas diz que acredita nela, então Alonso liga para Lilia e diz que fará isso. Depois Alonso traz para ele uma surpresa, o seu próprio drone. Lucas adora, mesmo se seu pai esqueceu que já havia dado um para ele no passado, então Lucas promete não deixar o drone atravessar a cerca. No entanto, Lucas senta-se na cerca e acaba enviando o drone para fora assim mesmo. E enquanto isso, um dos soldados zumbis encontraram o grupo tentando atravessar a fronteira e pulou no homem para se alimentar. Após alguns minutos, Lucas perde o sinal do drone. Então ele sai do centro para encontrar o drone. Ao mesmo tempo, Nobles também sai do centro para soltar um pássaro mensageiro. Então Lucas consegue o sinal e quando está perto o suficiente para recuperar a imagem, Lucas finalmente vê os soldados zumbificados correndo. Os zumbis também correm atrás do grupo de imigrantes e os devoram sem piedade, e quando Cruz se aproxima da mulher grávida, ela hesita e toca gentilmente sua barriga, apenas para matá-la repentinamente também. Já Alonso encontra Nobles em flagrante e atira nele, matando o pássaro no processo. Então Alonso pega a mensagem e confirma que Nobles tem trabalhado para os apóstolos. Aterrorizado, Nobles começa a fugir e Alonso o segue enquanto continua a atirar, mas eventualmente o perde. A gangue ouve os tiros e chega para ajudar, dizendo a Alonso para deixá-los ir atrás de Nobles para que ele possa voltar para seu filho. Enquanto isso, Dog percebe que Lucas desapareceu e vai procurá-lo. Quando Alonso volta, ele encontra a casa vazia, então ele usa binóculos para encontrar Dog e ir atrás dele. Lucas vê o contrabandista transformado e fala com ele de longe, mas quando percebe que o cara está assustador, Lucas atira uma pedra nele. Isso apenas deixa o zumbi irritado e ele começa a perseguir o menino. Mas antes que possa pegá-lo, o contrabandista é baleado por Dog. Alonso ouve os tiros e corre naquela direção, enquanto Dog verifica Lucas, mas o zumbi se recupera do tiro e ataca Dog. Uma luta feroz começa entre os dois homens e Dog é mordido, então Lucas tenta distrair o zumbi com uma pedra grande. Assim que o contrabandista se volta para ele, Dog aproveita a chance para acabar com ele usando sua faca. Então Dog diz a Lucas para fugir para que
que ele não o veja transformar. A gangue encontra Nobles escondido entre as árvores e abre fogo, mas Nobles é rápido o suficiente para correr e perdê-los. Eventualmente ele volta para o centro e tenta escapar descendo pelo túnel. Um membro da gangue o segue lá, mas Nobles o ouve e se esconde para atacá-lo de surpresa. Após uma luta, Nobles mata o cara e continua seu caminho. De volta a Alonso, ele finalmente se reúne com seu filho, que o arrasta para ver Dog. Eles pensam que o homem está morto, então Lucas se aproxima dele para fechar seus olhos, apenas para Dog acordar e atacar. Felizmente, Alonso reage rápido e o mata com alguns tiros, chamando-o de traidor. Lucas, chorando, o corrige, explicando ao pai o que realmente aconteceu, mas Alonso não acredita nele. E quando vai embora, acredita que Dog está morto, mas seu coração zumbificado continua batendo. Minutos depois, Nobles se depara com os soldados zumbis no túnel e abre fogo, mas erra os tiros e os zumbis o alcançam mesmo assim. E depois de sentir o cheiro de Alonso nele, os zumbis matam Nobles. No laboratório, Snowman estuda o soldado mordido, que tem um pesadelo sobre seu corpo flutuando e se transformando enquanto é cercado por porcos loucos. À medida que seu corpo começa a tremer novamente, Snowman injeta nele um soro diferente para estabilizá-lo, mostrando-se empolgado pelo fato de finalmente conseguir um soldado perfeito. Valência não aprova e depois que saem, o soldado revela ter olhos vermelhos. Enquanto isso, Joel para o carro para que Romeu possa se aliviar, mas também saca sua arma para ameaçar Romeu, lembrando-o de seu acordo. Romeu responde com insolência, então Joel o agride e o empurra contra seu caminhão até que Romeu lhe conte tudo sobre Henry e concordem em ir até o lugar dele. No aeroporto internacional do México, Lilia chega vestida de freira, mas Contreras e seu parceiro a identificam. Quando ela fica sozinha, Contreras a captura e a adverte para não mexer com ele, ou ele a fará desaparecer. Ele também a toca de maneira inapropriada. Depois de soltá-la, Lilia diz aos guardas que um homem está incomodando-a, e os guardas expulsam Contreras, mas seu parceiro ainda está por perto. Mais tarde, no laboratório, Snowman leva Murdock para uma demonstração. Ele ordena que o soldado mova os dedos, e quando o soldado o ignora, Snowman lhe dá um choque elétrico que o faz obedecer. Então Snowman quer demonstrar a nova força e dá ao soldado uma bola de tênis para destruir. O soldado quebra a bola e também a mesa, enlouquecendo enquanto ataca Murdock antes de Valência contê-lo com um tiro. Snowman se desespera porque aquele era o único espécime humano que ele tinha. Então ele pede que tragam outro, apontando que os porcos provavelmente já fizeram um monte agora. No centro de reabilitação, Alonso começa a sentir muita dor e revela-se que ele se machucou quando Dog o atacou. Enquanto seus homens cuidam do ferimento, Lucas faz um desenho do zumbi que atacou Dog, explicando que viu mais desses monstros na tela de seu drone. Alonso ordena que seus homens vão e capturem as pessoas que Lucas viu, pensando que são espiões. Mais tarde no Texas, Lilia chega e Henry vem buscá-la. Ele pega o telefone dela e cobre seus olhos antes de partir, mas quando chegam à estrada, ele para o carro e pega sua arma. Depois ele arrasta o policial para fora do carro e o mata, o que aterroriza Lilia. No deserto, Cruz forma sua própria horda, reunindo os imigrantes transformados, e seu grupo confronta o de Becerril. Cruz o ataca e começa a mordê-lo, mas flashbacks de sua sede no banheiro tomam conta de suas mentes enquanto caem no chão e acabam curtindo a luta. À noite, Lucas vigia Alonso adormecido quando ouve uivos do lado de fora. Ele olha pela janela e vê uma figura misteriosa, então pega a arma de Alonso e sai para atirar, apenas para descobrir que a figura é Dog zumbificado. Lucas corre de volta para dentro, mas ter visto o garoto é suficiente para trazer de volta suas memórias de ser um cuidador. Não querendo machucar Lucas, Dog decide desistir. Enquanto isso, dois membros da gangue continuam sua busca pelos chamados monstros e ouvem um barulho, mas não encontram nada na estrada e vão embora. Acontece que é um zumbi chamando seus amigos para informá-los de que eles têm uma pista de onde encontrar Alonso. Na base, Murdock lembra a Valência que essa missão não existe e que ninguém deve saber sobre ela. Então Valência sai com mais 2 soldados para começar a caçada aos zumbis. Quando chegam ao deserto, veem 3 pessoas andando e vão atrás delas a pé, supondo que são zumbis, mas na verdade são imigrantes ilegais que começam a correr porque pensam que a polícia de fronteira
fronteira está atrás deles. Os soldados retornam ao caminhão e tentam persegui-los, mas acabam batendo em algo. A coisa revela-se um zumbi que ataca imediatamente. Valência consegue salvar-se, mas seus parceiros são mordidos, então ela retorna sozinha ao caminhão para fugir. Enquanto isso, Joel abusa de seu poder para alugar um helicóptero e faz o atendente ignorar o fato de que Romeu pode pilotar, mas não tem licença. Ainda assim, não é permitido partir naquela hora. Então eles ficam na sala de espera e Romeu tem um flashback de 4 anos atrás. Romeu e Alonso estavam escondidos em um motel e enquanto Romeu estava distraído com seu pó, Alonso saiu e fez um acordo com a polícia. Logo, os policiais vieram prender Romeu e conforme a memória desvanece, Romeu percebe que um desses policiais era Joel. Furioso, Romeu quer matar Joel, mas o policial apenas o lembra de que eles precisam trabalhar juntos para pegar Alonso. Na estrada, Henry e Lilia ficam presos porque o carro quebra. Lilia insiste que eles deveriam usar seu telefone, mas Henry recusa e anuncia que caminharão. De repente, um carro passa e para quando o motorista, que é um padre, vê Lilia e pensando que ela é uma freira de verdade, oferece-lhes uma carona. De volta a Snowman, ele realiza uma autópsia do zumbi morto e descobre que o soldado desenvolveu um segundo coração. Empolgado, pois pode ganhar o Nobel por isso, ele tira fotos de tudo. Na manhã seguinte, os membros da gangue de caça param o carro para verificar algo na estrada e de repente se veem cercados por um zumbi aleatório e Dog, que ainda está vivo. Uma luta começa e o outro homem é rapidamente mordido. Então seu amigo mata o zumbi antes de lutar com Dog. Após uma luta, ele consegue amarrar Dog e o joga no caminhão para levá-lo ao centro. Lamentando que seu amigo se transformou em um desses monstros, Alonso está olhando os desenhos de Lucas sobre todos os zumbis. Quando seu capanga chega, Alonso sai e vê o corpo de Dog tremendo, mesmo faltando parte de sua cabeça, e ele supõe que isso foi causado pelo novo produto dos apóstolos. Quando Dog tenta mordê-lo, Alonso o faz parar pressionando o seu cérebro, mas Lucas sai e pede ao pai para parar de machucar Dog, porque ele ainda é um bom homem por baixo daquele monstro. Alonso não acredita e pede a seus homens para colocar Dog com os cavalos. No deserto, o membro da gangue mordido acorda como um zumbi e é encontrado pelos soldados que o levam para guiá-los até o centro de reabilitação. Enquanto isso, no laboratório, Valência relata tudo o que viu. Murdock não acredita que os zumbis mataram soldados treinados e decide que é hora de exterminá-los todos. Snowman protesta e pede para manter pelo menos um, ameaçando terminar a carreira de Murdock, mas Murdock não tem medo de suas ameaças. De volta ao centro, Lucas tenta se comunicar com Dog, mas o zumbi não o compreende e tenta atacá-lo. Lucas foge na hora certa e vai ver Alonso para tentar convencê-lo de que Dog não é um animal e que está sofrendo. Então Alonso diz que talvez matá-lo seria o mais gentil a fazer. Isso faz Lucas se perguntar se Alonso também matou sua mãe para acabar com o sofrimento dela. E quando o silêncio de Alonso confirma isso, Lucas foge em lágrimas. Alonso vai atrás dele e depois de ouvir seu filho gritar de frustração, ele dá ao garoto sua própria arma para que ele possa se proteger. Enquanto os soldados zumbis se aproximam do centro e Joel e Romeu finalmente partem de helicóptero, Lilia e Henry ainda estão no carro com o padre, que está bebendo demais, se mostrando pervertido. Henry joga fora sua garrafa e eles acabam discutindo sobre o diabo, apenas para serem interrompidos quando um zumbi aparece na estrada e começa a subir no topo do carro. Henry reconhece um dos membros da gangue e chama seu nome, mas o zumbi alcança a janela do motorista e morde o padre. Lilia luta pelo controle do volante e o zumbi consegue arrastar o padre pela janela antes de o carro arrancar, mas acaba batendo segundos depois. O zumbi continua a lutar com o padre e se alimenta dele, o que é visto pelo guarda do centro de reabilitação, que chama os outros para ajudar. Henry consegue sair do carro e abre fogo, mas o zumbi pula sobre ele em seguida. Antes que uma mordida aconteça, Lilia aparece e atira no zumbi. Em seguida, eles verificam o padre, mas ele já está morto. Nesse momento, Alonso chega de carro e os leva embora. Quando eles retornam ao centro, Henry cuida melhor do ferimento de Alonso, enquanto Lucas continua a desenhar zumbis. Lilia quer saber o que está acontecendo e, mais uma vez, Alonso culpa o novo produto dos apóstolos.
monstros. No entanto, Lucas aponta que todos os monstros que viram até agora foram mordidos, então obviamente está se espalhando como raiva. Alonso o silencia e, frustrado, Lucas diz ao pai que ele merece morrer antes de sair da sala. Enquanto isso, Snowman, Murdock e sua equipe chegam ao deserto para encontrar o corpo de um dos soldados que Valência perdeu na outra noite. Descobre-se que ele morreu por causa de uma bala perdida e não está infectado. Então o corpo é inútil para Snowman. Os soldados vasculham a área e notam um carro abandonado por perto. Então eles vão atrás dele. De volta a Lucas, ele pega 2 antigos walkie-talkies de seu quarto e os leva para Dog, falando sobre como eles costumavam brincar juntos com eles. Ele joga um e Dog pega enquanto memórias tomam conta de sua mente, mas ele repentinamente destrói o brinquedo e começa a lutar contra a corrente. Quando Dog finalmente se liberta, Lucas não tem escolha senão atirar nele antes de ter um colapso. Alonso ouve os tiros e corre para confortar seu filho, mas o momento é interrompido pela chegada do helicóptero e do grupo de zumbis que estão indo em direção ao centro. Quando eles estão prestes a pousar, a dupla vê Becerril, que pega uma enorme pedra e a joga no helicóptero até que ele comece a cair. Então a horda de zumbis ruge para o céu e corre em direção ao centro, onde Becerril realmente dá ordens estratégicas para o ataque. Enquanto os zumbis pulam o muro, os membros da gangue saem e abrem fogo, tendo dificuldade em matá-los porque não sabem onde atirar. A fumaça do helicóptero e os tiros são notados pelo grupo de Murdock, que começa a se dirigir ao centro. Romeu e Joel estão bem e saem do helicóptero apenas para encontrar 3 zumbis também. Então eles abrem fogo. Eles rapidamente matam 2 zumbis, mas o membro da gangue foge. Um zumbi consegue desviar dos guardas para entrar sorrateiramente na casa. Então Henry, Alonso, Lilia e Lucas correm para se esconder mais ao fundo. Lilia revela que tem um segundo telefone escondido e começa a gravar enquanto o soldado monstro verifica o quarto de Lucas. Escondido atrás da coleção de ursinhos de pelúcia, Alonso tenta atirar nela. No entanto, o zumbi o vê e o puxa para fora para bater nele contra a parede. Alonso consegue fazê-la soltá-lo atirando nela novamente e os dois caem pela porta de vidro enquanto Lucas sai do esconderijo e atira também. Quando o outro zumbi vem atrás dele, ele não tem escolha senão correr e deixar seu pai para trás. Ele tenta se esconder debaixo da mesa, mas o zumbi o vê de qualquer maneira. Felizmente Lilia os encontra e consegue matar o zumbi com tiros precisos. Então Lucas olha mais de perto o corpo e percebe que os zumbis têm 2 corações como os insetos. Então Lilia tira algumas fotos. Nesse momento Alonso se junta a eles e, após repreender Lilia por gravar tudo, ele os leva embora. Henry também está lutando contra um zumbi e, após alguns tiros, ele cobre o zumbi com fumaça líquida e o incendeia, depois o atinge com uma cadeira para empurrá-lo para fora da parede. Nobles, zumbificado, luta contra seus antigos amigos enquanto memórias o sobrecarregam, mas isso não o impede de matar de qualquer maneira. Cruz e Becerril estão caçando juntos como um casal feliz, enquanto outro soldado também entra na casa e luta contra um membro da gangue, que deixa uma granada antes de se esconder no banheiro. O zumbi apenas joga a granada fora antes de ir atrás do homem e sai sem fazer nada quando Becerril o chama para se juntar a eles. Alonso, Lilia e Lucas tentam escapar pela porta dos fundos e encontram outro zumbi. Os tiros de Alonso falham e uma luta começa, mas Lilia atira corretamente no zumbi e dá a Alonso uma abertura para matá-lo. Lucas olha mais de perto e aponta que o ponto fraco deles é o cerebelo, a parte de trás do pescoço, e não o cérebro. O trio então volta para dentro. Logo, Joel e Romeu também entram na casa e se separam para cobrir mais área. Joel ignora o corpo de um zumbi e rouba uma garrafa de vinho em vez disso. Então, de repente, ele ouve Alonso e os outros e entra na sala. Alonso saca sua arma, mas não pode atirar porque Lucas está correndo para abraçar Romeu. E antes que possam dizer alguma coisa, Joel também entra com um zumbi atrás dele. Todos atiram juntos e acabam com o zumbi em minutos. Mas agora, os 3 homens estão presos em um impasse mexicano, então eles concordam com uma trégua por enquanto. Enquanto Becerril e Cruz continuam a se esgueirar, os caminhões de Murdock arrombam o portão da frente e os soldados começam a avançar em direção à casa, com Snowman lembrando-os de que ele precisa de pelo menos um corpo vivo. Um soldado zumbi aparece
aparece, mas ignora as ordens, então Valência e sua equipe abrem fogo enquanto ignoram os protestos de Snowman. Então Murdock usa um megafone para tentar se comunicar com as pessoas dentro, o que faz Becerril e Cruz hesitarem com algumas bombas de fumaça na mão. Dentro, Henry e o único membro da gangue restante se juntam ao grupo de Alonso. Este homem confessa ser o informante enviado pelos apóstolos, mas Alonso decide não matá-lo porque deixá-lo para os zumbis seria um castigo pior. Enquanto o grupo de Alonso tenta se aproximar da saída, Cruz e Becerril jogam uma arma pela porta da frente e saem com os braços erguidos como sinal de rendição, com sua horda fazendo o mesmo atrás deles. Os soldados os cercam e Valência se comunica com eles, descobrindo que eles querem Alonso. Do lado de fora, Becerril mostra que pode falar muito bem. Ele diz que eles não são animais e não estão mortos, então ele dá um sinal e toda a horda ativa suas bombas de fumaça. Os soldados abrem fogo às cegas, mas Snowman os lembra para não machucá-los e os zumbis fogem para as colinas. Enquanto isso, Alonso leva seu grupo ao posto de guarda, onde é revelado que há mais um membro da gangue, e juntos eles removem a tampa do túnel para poderem escapar. Todo o grupo desce e o último a descer é Alonso, que de repente é atacado por um zumbi que morde seu braço. Alonso atira nele para se livrar e depois desce pelo túnel também, fechando-o atrás de si. Ele esconde a lesão dos outros e eles se apressam para voltar ao México sem saber que há porcos ainda no túnel esperando por eles. E um desses porcos sente o cheiro deles e corre em direção ao grupo. Terminando assim a primeira temporada de SOZ, Soldados ou Zumbis, série de terror e ação de 2021, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.